Boa tarde, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui ao vivo. Talvez você não irá ver agora, mas esse vídeo vai estar ficando aí gravado no Facebook. E você sinta-se à vontade para ouvir essa mensagem de tempo para poder agir dentro das orações. Amém? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, teu filho, eu invoco a ti por tua graça, por tua misericórdia, para que o Senhor venha trazer sobre essas pessoas que nos ouvem hoje as tuas bênçãos, que a tua mão poderosa possa alcançar aquele que necessita, pois assim diz a sua palavra, que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Nós clamamos a ti por essa salvação, que o Senhor possa trazer a tua luz, o teu entendimento e a sua salvação a cada uma dessas pessoas que nos ouvem e precisam de te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui contentes por esse momento, onde nós vamos elevar os nossos pensamentos aqui em uma breve reflexão da palavra de Deus, palavra esta do Senhor que veio para Abraão, quando Deus chama ele para um propósito específico na face da terra. Ora, o Abraão, já um homem cheio de graça, de virtude e de sabedoria, porém Deus chama ele para um propósito peculiar. Ele disse assim para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que me faz pensar nesse texto aqui, quando Deus chama Abraão para sair da casa dele, da casa do pai, do meio da parentela, Deus pediu para que Abraão desligasse todo o vínculo com a geração que ele tinha e para que ele saísse dali, daquele local, de uma forma de andar pela fé. Entendam que Abraão, para assumir esse propósito e essa posição, uma chamada específica para Abraão, ele precisou abrir mão de todo o seu conforto, de tudo que ele tinha por referência e por conhecimento. Mas o que me chama mais atenção nesse texto são as entrelinhas da passagem. Quando Deus chama a Abraão, entendam que nessa época os homens já estavam de sobremodo desenvolvidíssimos, tanto na engenharia, quanto na física, na astronomia, na astrologia, e Abraão estava no centro do mundo, onde muitas coisas aconteciam e se desenvolviam. Mas Deus, ele não quis deixar registrado para nós o desenvolvimento e o sucesso profissional dos homens daquela época, porque ele se preocupa em fazer relato na sua palavra de apenas um homem. Em meio a tantos homens inteligentes e sábios que havia naquela época, Deus ele se ocupa em escrever e deixar registrado por homens a história de um homem chamado Abraão, que foi elevadíssimo. Então, o que nós passamos a pensar é que às vezes as pessoas são julgadas e as pessoas são queridas, desejadas, são procuradas e são estimadas pelo que elas podem dar, ou pelo que elas sabem fazer, ou pelo que elas têm, e às vezes não pelo que elas são, porque por trás dessa clipote, por trás dessa casca, por trás desse corpo, ou por dentro desse corpo, existe um ser humano, e é um ser humano indecifrável, que é o que o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, conhece. Conhece a mim, conhece a você, e ele nos julga não segundo o pensamento do homem. Não é verdade? Vocês lembram que quando Samuel vai ungir a Davi, o que Deus fala para ele? Quando ele vê a Eliabe, um soldado do exército de Saul, um homem com a sua armadura já imposta e preparado, e ele fala, certamente este é o rei de Israel.
Então Deus fala no coração do profeta: não atentes para a sua aparência, porque eu já o tenho rejeitado. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu, o Senhor, o homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu, o Senhor, vejo o coração. Entendam que o mau julgamento foi por um profeta, e um profeta verdadeiro. Um profeta fiel. Um profeta que escreveu os livros de Samuel, que é o profeta Samuel, profeta Quemuel. E aí o que acontece? Nós entendemos que até nós, que temos a nossa vida em comunhão, na presença de Deus, estamos propensos a julgar precipitadamente, fazer um prejuízo no sentido de julgar antecipado, e um preconceito no sentido de uma discriminação daquilo que nós nem conhecemos. Às vezes as pessoas são julgadas pela forma que elas se vestem, pela forma que elas andam, ou pela forma que elas até se expressam, dependendo do seu vocabulário ou da região que a pessoa vive, ou até nas regiões periféricas, porque de uma certa forma a gíria ela tornou uma comunicação acessível para as pessoas nas regiões periféricas. Mas o fato de uma pessoa morar numa comunidade, ou de uma pessoa ser do Nordeste, ou de uma pessoa ser lá do campo, né, um matuto, isso não significa que essa pessoa não tem potencial e capacidade espiritual. É aí onde nós nos enganamos, que às vezes nós julgamos a pessoa pela aparência, mas esta é uma pessoa espiritualmente elevadíssima. Não é verdade? Exatamente. Uma palavra onde nós refletimos sobre o chamado de Deus. Assim como Deus chamou a Abraão, né, para que vivesse uma vida em comunhão com Ele e fosse segundo a palavra de Deus, Deus ele também te chama, através de Jesus, para voltar aos caminhos dele ou para continuar, mas sabendo que você tem um chamado específico. Assim também como diz lá no Salmo 1, né, que foi ministrado por mim e mais 2 pastores ontem, na comunidade em que eu congrego, nós somos plantados como árvores junto a ribeiros. E esse plantado como árvores, ele significa que nós somos escolhidos, plantados e cuidados segundo a vontade daquele homem que nos plantou. Ele nos escolheu um a um e nos colocou junto a ribeiros. E que ribeiro é esse? É Jesus, é o próprio Cristo. Então, meu irmão, seja plantado hoje junto a ribeiros com Jesus, para que a sua vida venha a ter uma